Boa noite, eu sou Benedita Parazio, direto da Itália. O motivo dessa gravação é relatar ou começar a relatar a questão da violência contra as mulheres aqui na Itália. Por que na Itália? Seria fácil falar da violência contra a mulher no geral, em toda a Europa. Enfim, seria falar da violência generalizada no mundo, porque eu, como brasileira, vivo essa situação já no nosso país, né? Que o Brasil, realmente, o número de feminicídio e de violência contra as mulheres, ele cresceu assustadoramente. Entretanto, agora que estou vivendo nesse momento numa outra realidade, conhecendo a realidade da Europa, o que a gente assiste aqui na Europa é uma coisa assustadora. E o que me causa perplexidade não é o fato de estar acontecendo a violência contra a mulher. O que me causa perplexidade é saber que autoridades, pessoas que deveriam tomar providências, sabem do fato, entretanto, parece pegar como se fosse uma coisa simples e varrer para debaixo do tapete. É muito mais fácil esconder o problema, não enfrentar o problema, fazer de conta que isso não existe, para mostrar que a Europa é um lugar lindo, divino, maravilhoso, enquanto isso as pessoas correndo atrás das suas cidadanias, correndo atrás de querer, pensando em vir para cá, em busca de uma vida melhor, e não sabem, a maioria, principalmente, estamos falando de mulheres e crianças essas, inclusive, que ainda não foram geradas. Isso é o que mais me preocupa. Por quê? Porque algumas mulheres vêm para a Europa com o sonho de construir suas vidas. E aí, ao chegar aqui, encontram um companheiro, e esse companheiro, no primeiro momento, ele parece ser o príncipe encantado. E passa-se um tempo e você descobre que o seu príncipe encantado se transformou num sapo. E esse sapo é um sapo venenoso, ele é um sapo perigoso. E você não consegue mais se livrar desse veneno. O problema é que esse veneno, ele não atinge só você. Porque morrer é o dos males o menor. Quando você morre, todos os seus problemas terminam. Seu sofrimento termina, tudo termina. O problema é que às vezes você não morre. Você entra num processo de dependência, de decadência, de doença, uma doença psicológica, o seu emocional vai para o buraco, você se torna uma manipulada. Na verdade, você se torna uma marionete na mão desses homens, que eu não posso nem chamar de homens. São sexo masculino, poderosos, porque se são capazes de manipular alguém, se são capazes de transformar alguém num fantoche, é porque são pessoas realmente com um poder, né? Um poder que não é uma coisa comum. E muitas mulheres estão sendo vítimas disso. Vocês não têm ideia da situação que muitas mulheres estão vivendo aqui na Europa. Gostaria de mencionar que estou presenciando no momento uma situação como vou usar o termo, é uma situação tão esdrúxula, é uma situação tão revoltante, é uma situação tão degradante, que fico procurando a palavra correta para poder classificar o que eu estou presenciando no momento.
uma mãe tem, graças a Deus, ela não se casou com esse senhor. Ela teve uma relação estável de mais de 10 anos com um italiano. Ela é brasileira e ela é também cidadã italiana, porque ela tem o sangue italiano e ela tem a cidadania. Então, mas ela é uma cidadã brasileira e italiana. Ela teve uma relação de mais de 10 anos com um italiano. Dessa relação nasceram 3 crianças, atualmente com 9, 4 e 2 anos. Bom, esse senhor, ele é um senhor que manipula, ele é um senhor que ele detém o poder. Por que a gente diz que ele detém o poder? Porque até agora, essa senhora de 40 anos, ela ainda sequer conseguiu ser ouvida na corte italiana. E olha que ela tem tentado isso. É uma coisa muito interessante. Aqui na Itália, os juízes, eles não te ouvem. Você não tem voz. Quando a sua advogada diz, a minha cliente gostaria de falar, é informada essa advogada que a sua cliente não quer ser ouvida. Você consegue imaginar isso? Então, de que me adianta ter uma justiça onde eu pago uma advogada, ela simplesmente ela é a minha garota de recado. Ela leva o meu recado para a corte onde os juízes representam essa corte. Entretanto, eu não tenho acesso às crianças que têm idade e voz para serem ouvidos. Também não são chamados e não têm direito de serem ouvidos. Essa mãe, ela perdeu a guarda das crianças. As crianças ficam com a mãe apenas 2 vezes na semana durante os dias úteis, às terças e quintas-feiras ou às terças e sextas-feiras, das 16 às 19h30. No máximo, até 20 horas, ela deve devolver essas crianças ao seu pai. No final de semana, sábado e domingo, sábado sim, sábado não, mesmo horário. A partir das 16h30, ela pega as crianças e até as 20 horas ela tem que devolver as crianças. Você consegue imaginar o que é uma criança, o que é para uma criança de 4 anos e para uma criança de 2 anos, você voltar para casa do seu pai sem você querer, você aos prantos, mãe, não quero voltar, quero minha mama, e você não tem o que fazer, porque se você não devolver as crianças para esse senhor, que eu não chamo isso de pai, porque um pai jamais faria isso não é pai, isso é um senhor. Se ela não devolver as crianças, ela corre o risco de perder os seus filhos para a adoção. Vocês prestaram atenção no final dessa frase? Se ela não devolver as crianças ao pai no horário determinado pela justiça, ela corre o risco de que seus 3 filhos serão colocados para adoção numa casa de custódia. Bom, isso é só para a gente começar a conversar sobre essa questão da violência contra a mulher. Quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente não fala somente da questão da violência no sentido da agressão física. Agressão física, essa senhora já sofreu várias vezes. Documentado pelos médicos, com tudo direitinho, como manda a lei,
entendeu? Com os laudos, feito anamnese, exame físico, etc. Passou inclusive pelo Centro Antiviolência, onde ficou caracterizado que ela realmente sofreu violência, tá? Agressão sexual é complicado comprovar, né? Agressão sexual, estupro, né? É complicado comprovar isso. É a palavra da mulher contra a palavra de um canalha, porque um homem que estupra uma mulher, ele é um canalha, é um manipulador, ele sabe da força física que ele tem maior do que nós mulheres, e um homem que faz uma coisa dessas, um homem que consegue fazer sexo, fazer filho com uma mulher sem a vontade dela, isto é uma violência, é um absurdo. E alguém tem que denunciar isso, alguém tem que ouvir isso. Nós mulheres resolvemos nos unir. Aqui na Itália, somos um grupo grande. Cerca de 60 mulheres querem ser ouvidas. Imagino que vocês digam, 60 mulheres, onde elas estão? Elas todas querem colocar as caras, elas querem aparecer, elas querem ser vistas e elas querem dizer basta. Elas querem dizer não. Nós não aceitamos mais essa condição. Então, a partir de hoje eu começo uma gravação, vai ser uma sequência de gravações em horários que eu vou me organizar para isso, e confesso a vocês que não é um momento legal, não é uma coisa fácil de se fazer, não é uma coisa que se queira fazer, é uma coisa necessária de ser feita. E como mulher, como mãe, como ser humano, não tem como você ficar calado diante de uma situação grave como essa. Então, nós mulheres, nós mães, queremos ser ouvidas e vamos usar o que temos, a nossa voz. Se você não consegue se falar não é suficiente, então nós vamos gritar aos 4 cantos, entendeu? E vamos buscar ajuda. Essa ajuda nós vamos tentar via televisão, via jornais, via justiça, que a gente já viu que aqui, pelo menos aqui na Itália, eu vi que até o momento eu não vi a justiça funcionar. Eu vejo a injustiça imperar. A justiça até agora eu não vi funcionar, porque não é possível que uma mulher fale, tente ser ouvida e ninguém a ouça. Todos façam ouvido de mercador. Então, é uma situação grave, é uma situação séria e que, a partir de hoje, nós começamos a documentar esse assunto. O caso Bibiana, ele me faz criar força, ele me dá coragem, ele me incentiva, ele me faz querer mostrar para o mundo da capacidade de uma mãe, da capacidade de uma chefe de família, da capacidade de nós nos unirmos contra a violência que no momento muitas mulheres estão enfrentando. Eu imagino que nesse momento, em algum lugar dessa terra, essa terra chamada Europa, Itália, Espanha e tantos outros lugares, mulheres estejam sendo agredidas e estejam impedidas de falar. Nós, juntas, podemos gritar. Uma voz sozinha pode não ser ouvida, mas muitas vozes gritando, duvido que nós não sejamos ouvidas.
A partir de hoje, nós, mulheres, aqui da Itália, vamos começar a nos mobilizar contra a violência, essa violência que nós não aceitamos mais que seja cometida contra mulheres, contra nossos filhos, mulheres que estão perdendo o direito de criar seus filhos. Isso é inaceitável. Se a justiça não quer nos ouvir, se a corte não quer nos ouvir, então nós vamos usar o quarto poder. O quarto poder é o quê? É a imprensa. O quarto poder é a mídia. E a mídia, ela é capaz de nos dar voz. Então, a partir de hoje, você vai ouvir muito falar sobre violência, a não violência, a luta das mulheres da Europa contra a violência. E nós vamos lutar e seremos muitas vozes gritando: basta, basta de violência contra as mulheres. Hoje, Benedita Parazio começa a sua saga contra a violência, dizendo: basta de violência contra as mulheres.